Meu bom dia a todos, mais uma vez. Como membro da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle de Contas da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, nós queremos aqui agradecer ao presidente dessa casa, senhor Jacimar Mavila, por estar cedendo esse espaço, e agradecer aos vereadores presentes, Jonathan, Bartolomeu, nosso amigo Zé, nosso amigo Antônio, pela participação também conosco e o público presente. Aqui compondo a mesa está o Fábio, o nosso subsecretário Tiago Moreira, secretário de Desenvolvimento, e o Tiago, que representa também a Comissão do Porto Central. Será feita uma apresentação do Porto, acredito eu que é de grande relevância, e nós podemos já participar já de alguns encontros relacionado aí ao investimento do Porto Central no nosso município, e vão ser apresentados, vão ser feitas algumas apresentações pelo Fábio, para que aqueles que nos assistem aí pela internet, os que estão presentes também junto conosco, possam acompanhar de perto aí essa evolução. Torcemos para que isso aconteça, torcemos para que esse investimento ele saia, e essas obras realmente elas vão trazer aí um desenvolvimento muito grande para o nosso município, um interesse nosso. E antes de passar a palavra para o Fábio, eu queria passar a palavra para o Tiago Moreira, porque ele hoje está representando aqui a Secretaria de Desenvolvimento, a parte do Executivo. Ele vai fazer uma abertura na palavra e em seguida a gente vai dar seguimento aos trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos vereadores presentes, Tércio, Timar, Zé, Bartolomeu, Jonathan e Tonho. Um momento muito importante aqui, Primeiramente, queria agradecer também ao prefeito a oportunidade de estar falando aqui em nome do Executivo, e frisar, o compromisso que nós temos com o Porto Central, o maior empreendimento talvez aí do estado, quiçá do Brasil, e dizer que nós estamos aí, de portas abertas, de braços abertos, para dar todo o incentivo e total apoio para viabilizar esse empreendimento, tá bom? Passo a palavra aqui ao Fábio. Bom dia a todos. Em nome do presidente da Câmara, Timar, queria agradecer a oportunidade de estar alinhando a vocês, toda a comunidade de Presidente Kennedy, o município. Agradecer também ao prefeito Dorley pelo todo o apoio que vem nos dado até hoje, para poder alavancar esse grande projeto que deve ser implantado no município de Presidente Kennedy. O Fábio, nosso colega, gerente de projetos, vai dar uma explanada, um alinhamento para vocês, um direcionamento de como está hoje a fase do Porto Central, como estão as licenças, nossas licenças para iniciar a tão esperada obra, que vocês já estão sedentos de esperar, de aguardar. Lutas e batalhas não faltam para a gente que está por aqui há bastante tempo já, com vocês dia a dia. Tá certo? Eu hoje sou morador de Presidente Kennedy, estou aqui com vocês dia a dia e sempre comunicando, informando a vocês dia a dia da nossa luta. Com vocês a gente irá conseguir tirar esse projeto do papel, tá? O Fábio vai alinhar, vai falar como que estão, entendeu? Então, assim, sempre a gente é perguntado, é questionado como está a fase, como vai começar, quando irão contratar, como irão começar as nossas obras. Então o Fábio vai dar uma explicação geral para vocês
terem a ideia, a dimensão de que fase estamos hoje e como iremos chegar no início das nossas obras. Passa a palavra para você, Fábio. Obrigado, Thiago. Bem, em nome do Tercinho aqui, agradeço também a oportunidade de estar falando para vocês sobre o projeto, estar trazendo as informações atualizadas sobre o projeto. Vou falar também da questão do licenciamento ambiental, como é que está o status atual hoje sobre o licenciamento ambiental do projeto. E a ideia é dar essa visão geral para vocês e a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes sobre a fase 1, que vai ser a primeira fase do plano diretor, do Master Plan, que será implantado no município de Presidente Kennedy. Vamos passar aqui a apresentação. Pode passar. Bem, o Porto... Não dá para... O Porto Central ele é um complexo portuário multipropósito e ele vai ser implantado por fases. O que seria esse multipropósito? Porque dentro da área portuária, desse condomínio portuário, que eu vou explicar mais para vocês sobre isso, a gente vai ter vários tipos de serviços. A gente tem mais de 19 tipologias de serviços dentro do condomínio portuário do Porto Central. Por isso que ele é multipropósito. E a primeira fase vai ser o terminal de granéis líquidos, onde os serviços também vão entrar em detalhes com vocês. A gente vai ter a transferência de óleo entre navios. Então nós vamos falar sobre isso também. Pode passar, por favor. Vamos lá, aqui a localização, vocês sabem, o porto ele está na parte costeira do município de Presidente Kennedy, próximo ali da Praia das Neves. A gente tem duas áreas, a área de influência indireta do projeto e a área de influência direta do projeto. Dentro da área de influência direta do projeto, a gente tem 3 municípios: Presidente Kennedy, onde o projeto será implantado, Marataízes ao norte e São Francisco Tabapuana ao sul, lá no estado do Rio de Janeiro. Então isso contempla a área de influência direta do projeto. A área de influência indireta, a gente vai expandir um pouco a região. Então a gente vai chegar ao norte em Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e em Campos, lá no Rio de Janeiro. Então isso contempla a área de influência indireta do projeto, junto com a direta. Bem, esse é um outro desenho mostrando a questão da área de influência direta e indireta, falando aí dos municípios como um todo, mas a gente já comentei, a gente pode seguir em frente. Bem, trazendo uma informação para vocês sobre a questão mundial, da parte de exportação mundial e da parte também de infraestrutura portuária. Se a gente der uma olhada aí na figura do lado esquerdo, a gente tem que o Brasil, na parte de exportação, ele está na posição 22, ou seja, tem 22 países à frente do Brasil na parte de exportação. Mas se a gente olhar para a parte de infraestrutura portuária, o Brasil está na posição 103, ou seja, tem muito o que o Brasil ainda crescer na parte de infraestrutura portuária para a gente poder estar atendendo o país e o mundo como um todo, né? E a gente tem no quadro mais embaixo a previsão da população de 9,7 bilhões de pessoas. Ou seja, o mundo precisa de infraestrutura logística para poder chegar a essas 9,7 bilhões de pessoas. Levar remédios, materiais, equipamentos, tecnologia, tudo isso a gente precisa prover através dessa infraestrutura logística do mundo para que as pessoas tenham acesso a isso como um todo. Ou seja, a infraestrutura portuária faz parte também dessa necessidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre portos de águas profundas. Está aqui ainda, assim. Portos de águas profundas. O Brasil não tem muitos portos de águas profundas. O que seriam esses portos de águas profundas, né? Se a gente pegar o nível do mar e o nível do solo marinho, a gente vai ter ali que a gente chama de calado, que é essa diferença de profundidade relacionada principalmente aos portos. Se a gente pegar o exemplo do Porto de Vitória, o Porto de Vitória tem 16 metros de calado. O que isso influencia na operação portuária do Porto de Vitória? Influencia na questão da restrição de navios que podem entrar no porto. Então, os maiores navios do mundo não conseguem entrar no calado de 16 metros, que seria o Porto de Vitória. O Porto Central já vai nascer com um calado maior, de 23,3 metros até 24 metros. Isso proporciona hoje, na questão dos maiores navios do mundo,
que o Porto Central não terá restrição para que esses navios possam acessar o porto. Então a gente já vai nascer atendendo os maiores navios do mundo e sem essa restrição que outros portos têm. Então o Porto Central será um porto de água profunda. Além disso, o porto por si só, ele não funciona, senão ele se transforma numa ilha. A gente precisa fazer o escoamento da produção, chegar no porto e sair do porto. Para isso a gente precisa de outros modais relacionados a isso. Ferrovias, a parte de tubulação para poder fazer transferência de gás, melhoria das rodovias atuais e novas rodovias. Então, esse contexto todo envolve a infraestrutura logística, não apenas a parte portuária, mas também os outros modais para fazer o escoamento da produção. A Vale apresentou ontem o novo cronograma da EF-118. A Vale tem o compromisso, depois da renovação da Vitória Minas, o compromisso com o governo federal de construir o trecho de Cariacica, lá próximo de Vitória, da Grande Vitória, até Ubu, em Anchieta, chegando na Samarco. E tem um compromisso com o governo estadual de elaborar e doar o projeto básico de Ubu, lá em Anchieta, até a divisa com o Rio de Janeiro, passando aqui em Presidente Kennedy, passando pelo Porto Central. Então a Vale, ontem, eu dei uma olhada rápida sobre as informações que a Vale... O Tiago participou lá da reunião, eu estava aqui na região, não pude participar da reunião com a Vale, mas a previsão hoje atual para conclusão do trecho de Anchieta, de Cariacica até Anchieta, ficou para 2030. Então hoje a previsão que a gente tem relacionada a esse trecho. E o Porto Central precisará da EF-118, eu vou falar mais adiante para vocês, para a fase 3 do porto. Então vamos seguir. Bem, esse é o Master Plan, é o plano diretor do Porto Central. A gente tem uma visão de curto, médio e longo prazo dentro do Master Plan. A gente obteve a licença prévia, que indica a viabilidade do projeto em 2014. E vamos falar um pouquinho sobre a questão do condomínio portuário aqui. O Porto Central, ele vai prover a infraestrutura desse condomínio portuário para os clientes que serão implantar seus serviços e atividades dentro desse condomínio portuário. Como é que funciona isso? Vamos pegar o exemplo aqui de um condomínio de casas. O que um condomínio de casas vai prover para os clientes, para as pessoas interessadas a construir casas dentro desse condomínio? Bem, ele vai prover a questão do terraplenado, vai prover água, energia elétrica, gás, tratamento de esgoto, efluentes como todo, talvez até um link de internet chegando até as casas. Isso faz parte da função desse condomínio portuário, além da gestão condominial do condomínio de casas. O Porto Central vai fazer a mesma coisa. A gente vai prover infraestrutura para os clientes, vai prover o terreno terraplanado, a indicação de onde esse cliente vai poder instalar seus serviços. A gente vai prover água, energia, a gente vai prover também, se necessário, a parte de gás para os clientes como um todo. E os clientes, eles instalarão os seus serviços depois. Depois nós vamos falar sobre a parte de licenciamento disso. E pensando lá na parte de casas, os proprietários das casas, eles vão ter que correr atrás de quê? Vão ter que elaborar o projeto da casa, vão ter que passar esse projeto para uma aprovação da prefeitura, obter um alvará de construção e depois construir e seguir as regras do condomínio de casas. A mesma coisa vai acontecer com os clientes do Porto Central. Eles vão passar por um licenciamento próprio da sua atividade e vão seguir as regras do condomínio portuário, definidos essas regras pelo Porto Central como um todo. Então essa é a visão aí do condomínio portuário do Porto. Pode passar, por favor. Bem, desde 2014 para cá, quando a gente obteve a licença prévia do projeto, a gente teve vários acontecimentos no mundo. Esses acontecimentos do mundo influenciam diretamente um projeto de grande porte, principalmente um projeto como o Porto Central. A gente teve a pandemia, Covid, várias crises mundiais e hoje a gente está tendo a própria guerra na Ucrânia que acaba influenciando também como um todo, principalmente na Europa, lá a parte de gás, Então isso influencia diretamente um projeto de grande porte. Para isso a gente fez uma nova análise de mercado e a gente definiu que antes a gente apresentou para o IBAMA 3 fases do Master Plan, a gente aumentou de 3 para 5 fases.
E a gente dividiu essas 5 fases já com essa visão de curto, médio e longo prazo para o projeto do Porto Central. Então, a fase 1, que é a primeira fase, a gente vai ter o terminal de líquidos, que é o primeiro terminal de líquidos. Essas imagens aí do lado direito, vocês vão ver a visão de operação de cada fase. Então, a gente tem o terminal de líquidos na fase 1, a gente tem uma base de serviço, que é o terminal de serviço, e o CDA, que é o Centro de Defesa Ambiental, para atender tanto a parte de implantação do projeto, como também a parte de operação do projeto. A previsão é que essa fase entre em operação em julho de 2026, depois eu vou passar um slide com mais detalhes sobre isso, e a previsão de pico de obra, 1.295 profissionais. Depois eu vou passar também um histograma com a visão temporal de onde será esse pico de obra como um todo. A fase 2, a gente já entra no terminal de GNL, que é o terminal de gás, e a gente imagina que o início da construção da fase 2 vai estar concomitantemente com a fase 1. No final da fase 1, a gente vai estar começando a construir a fase 2. A previsão é que a fase 2 entre em operação em 2027, com um pico de obra de 450 profissionais. Para a fase 3, a gente já vai precisar de um projeto externo. A gente vai precisar aí da EF 118, da ferrovia, para poder... Por quê? Porque os terminais relacionados à fase 3, a gente tem o terminal de minério de ferro e o terminal de grãos. Para que o minério de ferro e os grãos cheguem no porto, a gente precisa da ferrovia para estar chegando lá no porto. Então, a fase 3, além desses 2 terminais, a gente vai ter a ampliação do terminal de líquidos e também a ampliação da base de serviços e do CDA, porque o CDA vai ter que atender outros terminais, além dos terminais da fase 1 e da fase 2. Bem, mas se a gente reparar aí nos desenhos, a gente vai verificar o seguinte: a grande alteração de metodologia de construção relacionada à fase 1 está no tomblo de areia, que é um aterro hidráulico, um engordamento de praia que a gente vai ter para atender a fase 1. Na fase 1 e na fase 2, esse tomblo de areia, a gente vai manter ele. Mas na fase 3, que a gente vai ter terminais próximos mais da praia, a gente precisa retirar esse tomblo de areia, esse aterro hidráulico, e a gente vai completar a parte rochosa do quebra-mar sul. Além disso, nós vamos construir o quebra-mar norte também, lá na fase 3. A previsão da fase 3 é entrar em operação em 2029 e o pico de trabalhadores, 2.590 trabalhadores relacionados à fase 3. A fase 4, a gente vai ter já o terminal de cargas gerais, terminal de container, ampliação do terminal de minério de ferro, também ampliação do terminal de grãos, a base de apoio offshore, que vai atender demandas de plataformas, reformas, construções, materiais e equipamentos, né? Terminal de carvão e combustíveis, e a previsão de operação, de início de operação dessa fase, está em 2035, e essa fase a gente vai ter o maior pico de trabalhadores, 4.200 trabalhadores. É o maior pico de todas as fases aí. Na fase 5, a gente vai concluir o nosso Master Plan, a gente vai completar todos os serviços relacionados ao Master Plan, incluindo aí o terminal de ro-ro, o estaleiro, o terminal de fertilizantes, terminal de carga geral, a ampliação dele, a área industrial e a área de armazenagem, que fica mais a parte leste aí do Master Plan como um todo. Bem, para um projeto desse porte, não adianta só a equipe do Porto Central tentar, ter interesse em fazer esse projeto. A gente precisa de apoio dos governos como um todo. Apoio do governo federal, estadual e também dos governos municipais. Então, e além disso, da própria população. Se a gente não tiver o apoio e essa sinergia de todo mundo, um projeto desse porte a gente não tira do papel. Podemos passar. Bem, esse aqui é o histórico do licenciamento ambiental do Porto. Então, em 2014 a gente obteve, em 2011 a gente entregou o estudo EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental para o IBAMA. Em 2014 a gente obteve a licença prévia do IBAMA. Em 2018 a gente obteve uma licença de instalação para o Master Plan como um todo, mas a gente teve algumas alterações de projeto relacionado à metodologia de construção da fase 1 e o replanejamento do Master Plan. Nós apresentamos para o IBAMA isso desde 2019, 2021, a gente apresentou isso para o IBAMA, e o IBAMA mudou a estratégia do licenciamento do porto. Então, o IBAMA ele emitiu agora, em maio desse ano, a licença de instalação apenas para a fase 1.
O IBAMA, a estratégia do IBAMA ficou o seguinte: a gente vai manter a licença prévia do Master Plan como um todo, que é a principal licença, e para cada fase vocês vão vão solicitar para o IBAMA uma nova licença de instalação. Então, esse é a estratégia atual do IBAMA relacionada ao licenciamento do projeto. A gente já veio com várias expectativas, até apresentamos aqui na região. A primeira expectativa era que em setembro de 2022 a gente ia começar a obra, mas o IBAMA ainda estava analisando toda a documentação que a gente entregou para eles, então a gente furou essa expectativa. Depois, a outra expectativa era que em março desse ano a gente iria iniciar as obras com a supressão de vegetação. O IBAMA também não emitiu para a gente esse retorno relacionado às informações, e a gente obteve, então, agora em maio, a licença de instalação para a fase 1. Então, a gente tem uma nova expectativa, que eu vou mostrar para vocês, de iniciar em outubro desse ano a supressão de vegetação. Vou passar para vocês a seguir. Bem, vamos entrar em detalhe agora sobre a fase 1. O que a fase 1 contempla? Qual que é o escopo? Qual vai ser os elementos de construção dessa fase como um todo? Bem, a gente vai ter a dragagem de um canal. O próximo slide vai mostrar em mais detalhes isso para vocês. Mas a gente vai ter a dragagem de um canal de 26 quilômetros, mais a dragagem da bacia de evolução, mais a área de jet berços, onde vai ficar a ponte e também os berços de atracação dos navios. A gente vai ter a construção do quebra-mar sul. Não vai ter o quebra-mar norte agora. E o quebra-mar sul ele vai ser híbrido. Ele vai ter uma parte, o tombo de areia, esse aterro hidráulico, mais a parte da parte rochosa do quebra-mar sul, que vai ser composto por rochas e também por elementos de concreto na parte sul, na parte externa desse quebra-mar. E para que servem esses elementos de concreto? Bem, eles têm duas funções. Uma delas a gente sabe que as maiores ondas que chegam na região, elas vêm através de frente fria que vem do sul do país. Então, esses elementos de concreto vão proteger os navios que vão estar atracados dessas ondas maiores que vão chegar do sul do país. Além disso, os elementos de concreto, a gente consegue reduzir a quantidade de rochas do quebra-mar. Então, eles têm essas duas funções: proteger das maiores ondas que virão das frentes frias e reduzir a quantidade de rochas relacionada à construção da parte rochosa do quebra-mar como um todo. E, além disso, a construção do jet berço, que faz parte aí dessa primeira fase. Vamos falar um pouquinho agora, pode passar, por favor, mais detalhes sobre essa fase. Bem, para que a gente conseguisse, com essa alteração de metodologia de construção, a gente teve que fazer alguns estudos e apresentar o resultado desses estudos para o IBAMA. Então, o IBAMA utilizou esses estudos também para a emissão da LI. A gente vai trazer aqui os principais estudos que a gente teve que reelaborar, refazer para poder entregar para o IBAMA. Bem, o primeiro estudo, dispersão de sedimentos. O que responde o estudo de dispersão de sedimentos? Como a gente vai ter um tombo de areia, para onde que essa areia, ela vai para onde? Ela chega a afetar a dragagem do canal, ela vai para a parte costeira? Como é que seria essa dispersão desses sedimentos relacionada ao tombo de areia? Então, esse estudo responde isso. O segundo estudo, estabilidade do tombo. Esse tombo de areia, ele vai ser estável? Estável por quanto tempo? Quantos anos? Ele atende o projeto ou não atende o projeto durante a duração de estabilidade desse tombo? Esse estudo responde isso. O terceiro estudo, morfologia costeira. Essa morfologia costeira, a gente não tendo o quebra-mar norte, tendo o quebra-mar sul, tendo o tombo de areia, o que isso afeta na costa? A gente vai ter pontos de alargamento de costa, pontos de erosão nas costas. Então, essa morfologia costeira também responde essas questões. O outro estudo, simulação náutica. A simulação náutica, ela apresenta uma simulação de como é que vai ser a navegação dos navios no canal, como é que os navios vão chegar, rodar na bacia de evolução e vão ser atracados lá nos berços. Os navios que vão ser atracados nos berços atrás dos navios, eles têm espaço suficiente para passar por ali, para fazer a navegação de retorno através do canal ou não? Então, essa simulação náutica responde isso. E o último estudo aqui, dos estudos principais, a questão de amarração dos berços. A amarração dos berços, ela responde o seguinte: os navios que vão estar atracados e um navio amarrado a outro navio, eles vão ter estabilidade. O quebra-mar sul ele consegue proteger esses navios,
mesmo sem o quebra-mar norte, eles conseguem ficar estáveis lá no berço? Esse estudo também responde isso como um todo. Bem, no lado direito aí, na parte superior, a gente tem um canal, os 26 quilômetros aí do canal como um todo, e da onde que virá a areia para a gente fazer então esse túmulo de areia, né? Ele virá dessa área AC31, que é uma área lá no meio do canal. E por que essa areia virá dessa área? A gente fez um estudo relacionado à parte do canal, de todo o sedimento do canal. A gente verificou que nessa área AC31 a gente tem areia de médio a grossa. Ou seja, essa areia de médio a grossa, ela vai garantir a estabilidade do túmulo de areia lá como um todo, através dos estudos que a gente fez. Além disso, na parte abaixo da parte rochosa do quebra-mar, a gente verificou que tem também solo mole. Então nós vamos substituir esse solo mole por essa areia que também virá lá da C31, para a gente também manter uma estabilidade maior da parte rochosa do quebra-mar. Na parte de baixo, do lado direito embaixo, a gente tem a visão em 3 dimensões aí do quebra-mar e também do túmulo de areia, na visão de equilíbrio desse túmulo de areia. Inicialmente na construção ele vai ser um triângulo de areia e depois com a parte de marés e ondas vai formar essa enseada, né, essa praia aí como um todo lá no túmulo de areia. São alguns anos depois que vão chegar nesse ponto. E da onde que virá as pedras, né, para a construção aí da parte rochosa do quebra-mar. Bem, antes a gente tinha apresentado para o IBAMA várias pedreiras, tanto do Espírito Santo quanto do Rio de Janeiro. Se a gente pegasse as distâncias dessas pedreiras, somasse essas distâncias, até entregar as pedras lá no site de construção do Porto Central, dava em torno de 200 quilômetros mais ou menos de distância. Então o Porto Central, com uma estratégia de mitigar, principalmente a questão de influência da interferência viária dentro do município e de outros municípios, né? O Porto Central adquiriu uma pedreira chamada Núbia. Essa pedreira ela vai passar o transporte de pedra dentro de duas comunidades, que eu vou apresentar no próximo slide para vocês, e ela tem uma distância de 27 quilômetros até o site do Porto Central. A gente não vai passar pela sede aqui de Presidente Kennedy, então nós vamos passar dentro de 2 comunidades apenas, e a gente está mitigando com isso várias interferências viárias que esse transporte de rocha poderiam ocorrer em outras regiões. Pode passar. Bem, essa é a visão mais detalhada aí do trecho entre a pedreira e o site do Porto Central, os 27 quilômetros. Então a gente vai passar ali em Santana Feliz e também em Santo Eduardo, são as 2 comunidades, né, que vão ser impactadas aí pelo transporte de rochas. A gente tem um plano de mitigação sobre isso como um todo, de comunicação com a comunidade. Então a gente prevê que não vão ter problemas relacionados a isso, e com isso a gente está mitigando aí esse transporte de rochas dentro de outras regiões, né? Bem, vamos falar agora da questão do planejamento da fase 1. Para esse planejamento, a gente teve que assumir 2 premissas. O que são premissas? São verdades que a gente assume e, através dessas verdades, a gente consegue fazer, então, um planejamento do restante da obra aí como um todo. Bem, essas 2 verdades que nós estamos assumindo agora são relacionadas à obtenção de autorização de trabalhos, tanto trabalhos terrestres quanto trabalhos marítimos. Então, a gente está assumindo que depois a gente atender todas as condicionantes relacionadas à nova LI do IBAMA, parte dessas condicionantes tem a ver com as reuniões preparatórias que a gente fez dentro da área de influência direta e área de influência indireta. Inclusive, a gente fez 2 reuniões aqui em Presidente Kennedy. E eu já abro aqui para vocês um convite, uma convocação para vocês, que no dia 20 de julho, quinta-feira da próxima semana, a gente vai ter lá em Jaqueira uma reunião pública, que seria o fechamento das reuniões preparatórias, com a presença do IBAMA, e eu convoco vocês para estarem participando dessa reunião. A presença de vocês vai ser muito importante nessa reunião, para mostrar para o IBAMA o interesse da comunidade em relação ao projeto, e também vocês terem a oportunidade de estar conversando com o IBAMA e expor as ideias de vocês como um todo lá nessa reunião pública do dia 20. Bem, então as 2 verdades que nós estamos assumindo desse cronograma são: início de setembro a gente vai obter do IBAMA a autorização de trabalhos terrestres, inclusive com a autorização de supressão de vegetação. A gente obtendo isso no início de setembro, no início de outubro a gente começa a executar a supressão de vegetação.
Muita gente pergunta, ué, mas se vocês vão obter em setembro, por que vocês não começam a supressão de vegetação em setembro? Porque a gente tem uma outra condicionante ambiental, que chama de resgate prévio de fauna, que a gente precisa executar com um mês antes da obra, do início de obra. Então, do início de setembro ao início de outubro, a gente executa o resgate prévio de fauna e depois, no início de outubro, a gente inicia a supressão de vegetação, que seria a primeira etapa aí da construção. Outra verdade que a gente está assumindo, que no final de setembro, a gente vai obter, então, do IBAMA, autorização de trabalhos marítimos. Obtendo no final de setembro, lá para o final de dezembro, início de janeiro, a gente inicia a dragagem do canal. E junto com a dragagem do canal, a construção daquele tombo de areia, porque o material virá lá do próprio canal. Então a gente inicia a dragagem, inicia também a construção do tombo de areia. A gente concluindo o canal, a previsão é em setembro de 25, a gente inicia então a homologação desse canal pela Marinha. E a nossa previsão é que em outubro de 2025 a gente conclua a fase de obra. Concluindo a fase de obra, a gente entra numa outra etapa do projeto, que é a instalação de equipamentos do operador, testes lá do operador, obtenção de várias autorizações de vários órgãos, ANTAC, Marinha e outros órgãos, né? E, além disso, a obtenção da licença de instalação para a infraestrutura do Porto Central. Então, nesse período, a gente vai ter duas licenças. Uma licença, como eu falei para vocês, o Porto vai prover infraestrutura do condomínio portuário. Então, a gente vai ter uma licença de operação para infraestrutura. E o cliente, que vai ser o operador do primeiro terminal, ele vai ter que ter um processo de licenciamento ambiental para ele que ele obtenha a licença de operação para o serviço dele, que vai estar relacionado ao terminal. Então, nós teremos duas licenças aí, uma de infraestrutura e uma outra licença relacionada ao serviço lá do Porto. Com isso, a gente tem a nossa previsão que em julho de 2026 a gente vai ter o início de operação dessa primeira fase. Então, vamos seguir. Agora eu vou falar para vocês sobre o tipo de operação relacionada à primeira fase do Porto Central. Bem, antes da gente falar nisso daqui como um todo, a gente fez um estudo interno lá no Porto, verificando qual que seria a demanda de óleo, de produção de petróleo para o futuro no Brasil. Então a gente analisou a questão de quantas plataformas que já foram contratadas para o Brasil e qual a previsão de aumento de produção, Petrobras, Shell, Equinor, né? Analisando todas as petroleiras que estão aqui no Brasil como um todo. E a gente verificou que, a partir de 2025, a demanda de produção de petróleo no Brasil vai aumentar. E nisso a gente verificou o seguinte, quais são os portos que no Brasil conseguem atender as atividades de transbordo de óleo? Quais são os portos que a gente tem hoje aqui que conseguem atender isso? A gente tem o Porto de Açu, lá em São João da Barra, tem o Porto de Santos e tem um outro porto lá no Uruguai. E a gente verificou a capacidade desses portos, ou seja, com as capacidades atuais desses portos, eles não vão conseguir atender essa maior demanda que vai ter de crescimento de petróleo a partir de 2025. Então, a fase 1 do Porto Central, antes era uma oportunidade, hoje virou uma necessidade para o país. Porque se a gente não tiver o Porto Central, essa fase 1, para poder atender essa demanda de transbordo de petróleo a partir de 2025, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai ter mais esse transbordo em águas de mar aberto, que eu vou explicar para vocês sobre isso, gerando outros riscos relacionados a esse tipo de operação. Vamos falar então sobre como é que funciona essa operação que a gente chama de ship-to-ship abrigado. Ship é navio, então é transferência de óleo entre navios. Como é que funciona isso? Vamos pegar o exemplo aqui da Petrobras. A Petrobras tem várias plataformas fazendo produção de óleo, principalmente no pré-sal. Essa plataforma ela tem uma capacidade de contenção de óleo durante a produção. E tem um navio ligado à plataforma chamado navio aliviador. Aí na figura é o navio DP. Esse navio, a plataforma vai fazer a transferência de óleo para esse navio e esse navio precisa levar esse óleo para algum lugar. Bem, esse algum lugar normalmente vai ser um porto ou vai ser um outro navio para esse navio levar esse óleo para uma refinaria ou também para o exterior como um todo.
Bem, esse navio aliviador, ele não pode levar muito tempo nessa transferência de óleo. Por quê? Porque a plataforma, ela tem uma certa contenção de óleo, e a partir dessa contenção de óleo, se não, o navio aliviador não chegar, a plataforma terá que parar a operação dela de produção ou reduzir a operação de produção enquanto o navio aliviador não chega. Então isso impacta a produção de óleo lá em alto mar como um todo. Então como é que funciona o chip to chip? Se a gente der uma olhadinha na figura de baixo aí do lado esquerdo, a gente vai ter um navio chamado de VLCC, ele vai atracar lá no berço. Esse navio VLCC é um navio que ele consegue absorver óleo de 2 navios aliviadores, esses navios DP. Então vem um navio aliviador, atraca do lado desse navio VLCC, conecta a tubulação e começa a fazer a transferência de óleo para esse navio. Terminando a transferência de óleo, esse navio aliviador retorna para a plataforma. Na operação do Porto Central, toda a operação de transferência de óleo, a gente vai sempre ter uma boias de contenção em torno dos 2 navios, para a gente ter já uma prevenção. Se tiver um acidente ou um incidente, a gente já tem essa primeira prevenção. Além disso, lá no CDA, no Centro de Defesa Ambiental, a gente vai ter uma brigada também para atender prioritariamente qualquer tipo de incidente ou acidente relacionado a isso. Além disso, a gente vai ter um contrato com uma empresa de resposta rápida, que ela vai ter em torno de até 2 horas chegar no porto, para se a brigada do Porto Central não conseguir atender, for algo maior, essa equipe de resposta rápida vai chegar com os equipamentos para fazer essa contenção lá como um todo. E por que é chip to chip abrigado? O abrigado é porque é dentro de um porto. Então é dentro de um ambiente abrigado, dentro de um ambiente mais controlado. Mas como é que funciona isso em alto mar? Bem, em alto mar a gente vai ter 2 navios também, um navio para poder receber esse óleo e um outro navio para fazer a transferência desse óleo. Vai ter a conexão de tubulação de um navio para o outro, boias entre os 2 navios, e esses navios vão navegando em alto mar durante vários quilômetros enquanto tem a transferência de óleo. Então vamos pensar sobre isso. Como é que pode ser feito esse tipo de operação em mar aberto? Primeiro, condição de mar tem que estar boa. Se o mar estiver mexido, é muito risco, essa operação é cancelada. Clima. Se o clima não estiver bom, tiver uma tempestade, uma chuva muito forte, também afeta a questão de condição de mar, que afeta o risco da operação de chip to chip em mar aberto. Então essa operação também é cancelada. Além disso, como os navios estão navegando um ao lado do outro, não tem como botar boia de contenção entre os navios, porque eles estão navegando. Outra situação, dentro do ambiente abrigado, a equipe de resposta rápida sabe onde estão os navios, consegue chegar numa velocidade maior. O navio navegando em alto mar, por vários quilômetros, como é que o navio vai saber a posição exata de onde está o navio? Então vai ter um tempo a mais até esse tipo de operação, né, de atendimento aí de algum acidente ambiental, chegue até esses navios navegando em alto mar. Então, independente da existência do Porto Central, da fase 1, a produção de óleo do país vai crescer a partir de 2025. Então, o Porto Central está vindo como uma necessidade para o país, para poder reduzir no futuro a questão e mitigar, né, a questão de transferência de óleo em mar aberto. Então, o Porto Central está vindo também com essa necessidade para o país como um todo. Pode passar agora, por favor? Vamos falar agora do histograma dessa primeira fase. Bem, a gente tem a previsão aí daquele pico de trabalho de 1.295 pessoas. A previsão é que aconteça isso em março, abril e maio de 2025. E esse histograma, a gente não assinou o contrato ainda com a empresa EPCista, que vai construir a fase 1 do Porto Central, e depois que a gente assinar esse contrato, a gente vai fazer uma revisão desse histograma com a metodologia de construção dessa empresa. Então, a gente vai revisar esse histograma, mas nós já passamos esse histograma para as empresas que estão concorrendo à parte de contratação e da obra do Porto Central. Tá. E qual é a função, né? Quais são as funções relacionadas a esse histograma? Pode dar mais uma passadinha lá, por favor. Bem, as principais funções que a gente relaciona a esse histograma são engenheiros, mecânicos, eletricistas, bombeiros, pedreiros,
encarregados, motoristas de caminhão, ajudantes, operadores de máquinas, técnicos ambientais, técnicos de segurança do trabalho, almoxarife, vigias, mestres de obras, serventes, montadores, soldadores, carpinteiros, armadores, analistas ambientais, biólogos, técnicos de TI, de informática e assistentes administrativos, além de outros. Bem, essas são as principais funções que estão dentro daquele histograma que eu apresentei no slide anterior para vocês. Quem que vai contratar esses profissionais? Será o Porto Central? Não, não será o Porto Central. Quem vai contratar são as empresas EPCistas que o Porto Central vai contratar para fazer a obra. Nós já passamos para essas concorrentes que a gente tem uma meta de contratação de 70% de mão de obra local. Isso faz parte de uma condicionante ambiental e é uma meta que a gente assumiu também como todo. E o que seria essa mão de obra local? Onde que ela está, essa mão de obra local? Ela está dentro da AID, começando por Presidente Kennedy, depois Marataízes e São Francisco, e a gente amplia para a AII, a área de influência indireta. Campos, Cachoeiro e Itapemirim. A gente imagina o seguinte, que a partir de uma duração, né, de até 2 horas para que a gente possa buscar esses trabalhadores nos seus locais, trazer para a obra, e 2 horas para retornar esses trabalhadores nos locais como um todo, a gente consegue atender a AID e a AI, e a gente consegue até expandir um pouquinho dentro dessas 2 horas, chegar ali Piúma, Anchieta, a gente consegue também buscar esses trabalhadores de lá dentro dessas 2 horas. Então, essa região a gente atenderia os 70% de mão de obra local, que faz parte da condicionante, que a gente assumiu e nós passamos para as construtoras também como um todo. Bem, chegamos ao nosso final. Essa aí é a visão aí que a gente tem relacionada à fase 1, né, e também ao master plan. E se alguém, aqui algum vereador, tiver alguma dúvida, a gente está aqui à disposição para poder sanar essa dúvida. Eu já agradeço de antemão aqui a oportunidade de estar passando essas informações para vocês. Nós, dando seguimento aqui à nossa reunião, queremos convidar o secretário de Meio Ambiente, o Wagner Viana, que se faça presente na mesa aqui nesse final, só para registrar a presença do secretário também nessa reunião importante. Eu queria fazer uma pergunta para o Fábio, e depois a gente vai abrir as perguntas para quem quiser fazer as perguntas. Com relação a... Eu não sei se foi na apresentação que eu participei, onde fala aqui das funções previstas, tem as funções que o município apresentou, que não está aqui, que tinha uma quantidade de engenheiro grande, acho que tinha 40 e poucos engenheiros, mas as outras, tipo pedreiro, ajudante, mecânico, eletricista, tinha uma quantidade bem menor. Não está aqui nessa apresentação, está naquela outra da Sueli? Ah, sim. Que, só para vocês entenderem, foi apresentado na última apresentação o que o município tem hoje para oferecer caso o Porto venha a fazer a operação. E lá não constava soldador, armadores, vários tipos de serviços que o Porto vai precisar e o município não tem disponível para poder estar contribuindo com esses profissionais. E nesse caso, o Porto iria buscar esses profissionais em outros municípios, que não era uma situação agradável para a gente. Mas um fato que me chamou a atenção é que nós temos bastante engenheiros formados por causa da graduação, cada bolsa que a prefeitura forneceu à nossa população. Mas o que me chamou a atenção é que existem várias funções ainda que vai ser necessárias, que nós precisamos, como gestores públicos municipais, estarmos atentos para que essas pessoas elas possam ser contempladas e possam de forma direta estar trabalhando aqui dentro do nosso município.
esse fato me chamou bastante atenção com relação à questão das vagas que podem ser oferecidas aí às pessoas aqui do nosso município. Passar a palavra para o Wagner, como secretário de Meio Ambiente do município, só para ele dar umas boas-vindas e dizer também que a secretaria também está à disposição, né? Bom dia a todos, senhor presidente, nobres vereadores, e somente realmente reforçar a importância desse grande projeto para o nosso município. E me chamou a atenção quando o Fábio, né, falou da sinergia. Isso é muito importante entre nós, né, moradores daqui, nativos de Presidente Kennedy, e estamos todos juntos com esse projeto. E como muito bem o vereador falou, estamos positivamente, com certeza, né, na expectativa, e podem contar conosco. Nós estamos ao dispor e torcendo na torcida para que o projeto venha a ser concluído. No que depender de nós, estamos ao dispor. Vamos em frente. Obrigado. Vamos abrir agora para quem quiser fazer alguma pergunta. Vereador, você... Meu bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta aí, o nosso amigo aí. Eu tenho um primo, ele mora lá perto da Samarco, porque o porto ele é muito bom para a gente, né? Mas tem alguns problemas também, né? Ele botou até a casa dele à venda pela poluição, que não pode nem morar lá mais. Esse porto aqui, será que vai ser a mesma coisa assim e tal? Que a gente fica sem conhecimento das coisas, entendeu? Que lá, as casas lá, de tarde, uma poeirada, coisa de poluição, coisa feia. Será que vai atingir a região nossa também? Como é que vai ser isso? Vamos lá. A primeira fase, o serviço é a transferência de óleo entre navios. Isso não vai gerar nenhuma poluição, nada relacionado à questão de meio ambiente como todo. E a previsão de indústrias para ser implantada dentro da área portuária do porto está lá na fase 5. Então, a fase 5 que tem a visão industrial como um todo. Mas todas as indústrias que serão instaladas posteriormente, elas vão passar para o licenciamento ambiental próprio dela. E a gente tem novas tecnologias no mundo de filtros, de tecnologias com utilização de menos água, utilização de outros tipos de energia, né, como um todo. E a própria região de Presidente Kennedy, a gente tem o quê? A gente tem a maior incidência solar do Estado do Espírito Santo e a maior incidência de vento do Estado do Espírito Santo. Então, a gente está prevendo futuramente que o Porto Central se transforme num hub de energia renovável para o Estado do Espírito Santo e para o país como um todo, né? Ou seja, a gente vai estar utilizando energias fotovoltaicas, energias eólicas, reduzindo também a questão de emissão de poluentes, como um todo. Então, a visão futura do Porto Central é uma visão de utilização de energia renovável e, com isso, a gente vai ter muito menos previsão de poluição na parte atmosférica como um todo. A gente não tem isso como um impacto futuro para o município Presidente Kennedy, nem para o município da região. Muito obrigado. Vereador Jonathan, vereador Bartolomeu, Zé, Ulisses, presidente, vai. Alguém que está na plateia quer fazer alguma pergunta? Josélio. Fábio, bom dia, Tiago, bom dia, vereadores, bom dia a todos que estão aqui assistindo. Fábio, eu não vi em momento algum da apresentação e nem na realidade a condicionante de contratar mão de obra e serviços no município. Tá? Que até agora eu vi mão de obra, mas a gente sabe que a atividade de instalação do porto vai demandar de muita gente. E pelo que eu estou vendo, as empresas já estão contratadas, estão sendo contratadas. Como é que está esse passo?
as empresas que vão executar a obra ou as empresas satélites das empresas que vão participar da obra. Tá? Que até agora eu não vi nada disso. Ok, vamos lá. Bem, eu comentei que a gente tem uma condicionante ambiental e a gente assumiu isso para a gente de contratação de 70% de mão de obra local. Então, a mão de obra local, a gente vai começar por Presidente Kennedy o que a gente não encontrar em Presidente Kennedy, nós vamos expandir para a área de influência direta, que seria Marataízes e São Francisco da Bapuana. A gente não encontrando, a gente continua expandindo, vamos para Campos, Cachoeiro, Itapimirim, e podemos chegar até Anchieta, dentro desse prazo de 2 horas de transporte como um todo. Então, existe essa meta de contratação de 70% de mão de obra local. Isso nós passamos no processo de concorrência das empresas que serão as construtoras aí do Porto Central. Sobre o processo de concorrência das construtoras, a gente está nas negociações finais dentro desse processo. Então, por enquanto, a gente não pode falar nome de empresa, porque a gente não fechou com a empresa, não assinamos contrato com a empresa ainda, mas a gente está na parte de negociações finais com as empresas possíveis de um consórcio para fazer a construção da fase 1 do Porto Central. Então, a gente está fechando isso. E a gente também está em negociações finais de um processo de concorrência para definir qual vai ser a empresa que vai operar esse primeiro terminal. O Porto Central não vai operar o primeiro terminal, então haverá uma empresa também contratada para fazer a operação desse primeiro terminal. Também estamos em negociações finais. Então, nenhum dos dois processos está fechado ainda. Só complementar. Josélio, só complementando, até hoje, todas as obras que aqui foram feitas foram utilizadas de 100% da mão de obra local. Tá? Todas as obras. As demais, inclusive as empresas que o Fábio já mencionou, eu tenho em orçamento diversas empresas de serviços, equipamentos já feitas. Então, assim, as EPCistas, que vão ser a mantenedora do projeto maior, que vai ser o guarda-chuva maior, não alcança o que hoje a gente precisa, tá certo? Mas, com certeza, essas pequenas empresas que têm equipamentos, têm serviços, serão colocadas à disposição a essas empresas que já estão, que eu já passei o catálogo de todas elas, para poderem juntos, as grandes empresas também, poderem participar e poderem fazer a obra do Porto Central. Tá? Só uma palavrazinha. Eu queria perguntar mais uma coisa, final meu. Então, nesse caso aí, já está liberado para iniciar o Porto Central? Ainda não. Está faltando o que agora? Vamos lá. A gente obteve a licença de instalação em maio, e essa licença de instalação ela veio com algumas condicionantes. Uma das condicionantes está relacionada às reuniões preparatórias que a gente realizou 11 reuniões preparatórias, a reunião pública do dia 20, que eu conto com a presença de vocês lá no dia 20, vai ser aqui em Jaqueira. Além dessas condicionantes, quais as outras condicionantes que vieram também para a gente poder atender? Uma delas está relacionada, não tem aquilo que eu falei daquela empresa de resposta rápida ambiental? Então, a gente apresentou qual seria um tipo de empresa para o IBAMA, e o IBAMA falou, ok, esse tipo de empresa atende, mas eu quero o contrato assinado. Então, em paralelo a todas essas reuniões, nós estamos com um processo também de concorrência para definir e assinar um contrato com a empresa que terá a resposta rápida daquela parte ambiental. Essa é uma outra condicionante. A outra condicionante que tem, são 3 condicionantes, a gente entregou várias informações relacionadas à parte de engenharia para o IBAMA, em momentos diferentes, respondendo perguntas diferentes do IBAMA. O IBAMA falou assim, eu quero que vocês consolidem tudo isso que vocês mandaram para a gente num único documento e entregue para a gente. Então, nós estamos finalizando essa consolidação de todas as informações que a gente passou para o IBAMA para poder encaminhar para lá. E a gente não tem ainda a autorização de supressão de vegetação. Então, a gente cumprindo essas 3 condicionantes, nós vamos entregar todos os relatórios para o IBAMA e a gente espera que o IBAMA, em tempo rápido, emita essa autorização de supressão de vegetação. A gente obtendo isso, a gente inicia em outubro a supressão de vegetação.
Então, essas são as pendências aí. Obrigado. Qualquer coisa também, precisar do apoio da Câmara, né, Tess? Nós estamos aqui para acelerar o negócio. Eu acho que a participação nossa no dia 20 é fundamental. Eu acho que a participação dos vereadores, aqueles que nos assistem pela internet, a mobilização da Secretaria de Meio Ambiente, a mobilização da Secretaria de Desenvolvimento, eu acho que é fundamental, de Agricultura e Pesca. Eu acredito que são pessoas que vão colaborar e vão enriquecer mais ainda o debate direto com o IBAMA. Vai ser uma reunião importante e fundamental. Então, nós estamos aqui convocados a estar participando lá, para dando aí esse passo importante ao desenvolvimento do nosso município. Queria agradecer a presença do secretário de Meio Ambiente, Wagner Viano, o Fábio, pela apresentação, o Tiago representando a Secretaria de Desenvolvimento e o Tiago representando o Porto Central. E ao nosso presidente, mais uma vez. O Fábio vai falar sobre o horário. Vai ser lá no ginásio de Jaqueira, a partir das 18 horas. No dia 20, 18 horas, ginásio de Jaqueira. Não tendo mais nada a tratar, nós declaramos encerrada a audiência.